Boa tarde, o meu nome é Armando José Xavier, da turma 3RA. Começo por dizer que no presente trabalho nós iremos abordar o assunto que refere-se ao VCO, que é o Control Voltage Oscillator, que traduzido para português significa oscilador controlado por tensão. Sendo esta uma aplicação cujo o circuito ele gera uma saída oscilante, essa aplicação de VCO é muito importante para diversos circuitos e para compreender como é que é feita a conversão de uma tensão para uma frequência. Este funcionamento de VCO pode ser encontrado em diversos circuitos. Porém, neste trabalho, nós iremos nos focar no funcionamento do VCO para o circuito integrado 555. O VCO é definido como o oscilador controlador de tensão, que em inglês é o Voltage Control Oscillator. Ele é chamado assim porque ele controla uma tensão, ou ele converte uma tensão de entrada numa frequência de saída. Este circuito é por vezes chamado de conversor tensão-frequência, pelas propriedades que ele tem de converter uma tensão de entrada numa frequência. Ao falar-se do VCO, que é o Voltage Control Oscillator, há que se tomar em conta dois aspectos muito importantes, que é a estabilidade e a precisão. Devemos entender que para termos uma precisão nos nossos dados ou na nossa saída, nós devemos ter uma estabilidade de frequência. E essa estabilidade de frequência se é precisa para que o nosso circuito possa desempenhar as funções de acordo com o projetista. A precisão deste componente depende da estabilidade de frequência com o qual o circuito irá oscilar. Então, a estabilidade com a qual o circuito irá oscilar é que vai nos dizer com que precisão nosso circuito está a operar. Eu vou repetir aqui uma informação muito importante e fundamental. A tensão de entrada V-in do VCO é que determina a frequência de saída F-out, tal como está demonstrado nas primeiras figuras encontradas no nosso trabalho, que são as responsáveis por mostrar como é que uma tensão entra no bloco e sai. De seguida eu vou explicar como é que o diagrama funcional desempenha essas funções. O diagrama básico do VCO é constituído principalmente por três blocos, como mostra a figura. É importante saber que existe um diagrama específico que explica este funcionamento. Como todos podem ver, esse diagrama que está identificado como a figura número 1 do nosso trabalho, ele vai explicar exatamente como funciona essa conversão. É importante saber ou entender que esse diagrama não é diagrama funcional do circuito integrado 555. Ele é apenas um extrato que demonstra a funcionalidade do control voltage. Vou aqui explicar como esse diagrama funciona e como ele faz a conversão de tensão-frequência para que possamos ter uma saída oscilante nos comparadores. Vou aqui explicar a partir do primeiro bloco, que é o bloco de entrada Control Voltage. Esse é chamado de entrada de modulação. Chama-se de entrada de modulação porque ele faz a modulação do sinal. Modular um sinal significa mudar as características de um sinal para que ele possa propagar-se ou possa se desempenhar no meio com as... Desculpa, vou voltar a explicar a modulação. Modulação é o processo de mudança de características de um sinal de modo que ele possa se adequar a um determinado ambiente. Isto é, quando modulamos um sinal, nós fazemos com que este sinal mude suas características e tenha propriedades específicas para propagar-se ou para caminhar ou, como posso dizer, ele percorrer uma determinada linha ou determinados estágios. Nesse caso, nós temos que modular a tensão de entrada para que ela possa ter as
propriedades necessárias ou as condições necessárias para que possa propagar-se nos próximos blocos, isso é, para que possa haver interface dentro deste circuito. O primeiro bloco é conhecido como fonte de corrente. A fonte de corrente é chamada ao primeiro bloco porque ele